Olá, tudo bom? Eu sou a Cláudia Kellerman, sou artista, designer, escritora de livros infantis, instrutora de arte com reciclagem, artesã. E eu estou aqui em frente ao Lago Joaquina Rita Bier, nesse lugar maravilhoso aqui em Gramado. Aqui nós temos o Centro Municipal de Cultura, onde abriga em várias cabanas vários artistas e onde está sendo implementada a Vila Criativa Joaquina. Desde 2012 eu ocupo um desses espaços para preparar minhas oficinas de arte com reciclagem. Então eu vou usar esse espaço para apresentar hoje o projeto que eu estou encaminhando nesse edital. Vamos lá conhecer meu ateliê? Estas são as cabanas da Vila Criativa. Elas foram recentemente pintadas, revigoradas, para dar uma nova vida para este espaço. Aqui é a entrada. Seja bem-vindo. Então, eu estou apresentando para esse edital o projeto Histórias e Lendas do Sul em múltiplo formato. Para eu explicar rapidamente o que são esses livros múltiplo formato, eu acho que é importante também eu explicar um pouquinho da minha trajetória como escritora e também como artista, porque eu comecei como artesã lá pelos anos 2000 e rapidamente comecei a trabalhar com arte com reciclagem e comecei a dar oficinas de arte também com reciclagem. Criei a personagem Recicláudia. E em 2012 eu decidi fazer design, né? Porque o artesanato, eu gosto muito do artesanato, mas eu tinha uma dificuldade muito grande de ficar fazendo só uma coisa repetitiva, e eu queria criar outras coisas, eu queria aprender outras coisas, e eu fui então fazer design. E no design, lá na Fevale, eu me engajei também em projetos sociais, né? Como voluntária do design social da Fevale, e acabei conhecendo algumas pessoas da área da inclusão da Fevale. E em 2015 eu decidi fazer meu primeiro livro, porque eu sempre tive o sonho de ser escritora, de fazer livro. Eu sempre gostei de ler, eu sempre lia desde a adolescência. Eu fui uma adolescente que com 12 anos eu matava a aula, gazeava a aula para me esconder na biblioteca. Então eu sempre fui apaixonada por leitura e decidi então fazer meu primeiro livro infanto-juvenil que tivesse uma pegada ecológica, que ensinasse a reciclagem. E aí eu convidei de parceiros a Raíssa Kellerman, que é minha filha, e o Hermes de Lima, que é meu genro, e a gente fez juntos, então, acabamos fazendo duas obras, o Jardim Secreto da Castanheira e a Turma da Castanheira e o Velho Aventureiro. Neste livro tem passo a passo que ensina a fazer brinquedos com garrafa PET, e neste tem origami e papel machê.
Esse aqui tem uma pegada sobre a questão do lixo, dos lugares abandonados, lixo abandonado, reciclagem. E essa aqui tem uma pegada sobre a questão do respeito à pessoa terceira idade e a valorização da experiência que as pessoas e o que elas podem ensinar. Então, no meio disso tudo, né, a época da faculdade já abriu uma possibilidade, uma bolsa de estudo de um projeto chamado Sense Books. E aí que começamos então a falar de livros multissensoriais, livros múltiplo formato. Era um projeto que propunha então levar 2 alunos de graduação sanduíche para Portugal para aprender a fazer livros em múltiplo formato, como uma especialista numa faculdade de Leiria. E como eu já tinha todo esse currículo e essa experiência na área, com esse público, com a literatura, com o trabalho voluntário, porque é uma coisa que eles, graças a Deus, valorizam, e eu ganhei a bolsa e fui passar 1 ano em Portugal. Marido e filho junto na mala, né? Fomos todo mundo passar 1 ano. A bolsa não pagava todos, a bolsa só pagou a minha e a gente alugou a nossa casa para pagar a despesa para eles ficar junto lá. Mas a gente não pode falar em inclusão e eu abandonar meu filho, né? Então a gente foi todos passar 1 ano lá. Mas enfim, no primeiro semestre eu fui estudar cadeiras mais ligadas à área da educação, na área da inclusão, da educação e da questão social, e o mestrado em comunicação aumentativa. Então, nessas cadeiras, o primeiro trabalho que eu realizei foi esse livro sobre bullying, na verdade, né? É um livro em 2 formatos, a letra aumentada e o braille, que é Todos Somos Iguais na Diferença, e fala de um menino cego que tem dificuldades na escola, enfim, eles acabam descobrindo um jeito de se interagir com os colegas. Não vou contar mais. Esse livro não foi publicado, ele não está em registro, ele foi só um trabalho acadêmico. O segundo livro que eu fiz foi uma adaptação literária, que é o Verdinho Sonhador, dentro da lei que permite, né, desde que não seja para comercialização, você adaptar uma obra para braille e múltiplo formato, para inclusão, não é? Então a gente adaptou a obra da própria professora, que é esse livro, a história do Verdinho Sonhador, que é um Fusca que sonha em ser uma ambulância. É o sonho dele. É muito legal. Então a gente fez no múltiplo formato, que é a comunicação alternativa e aumentativa, que são esses pictogramas, essas imagens, que contam a história em imagens. Então aqui tem as letras, o texto, e tem as imagens que cada imagem, cada desenho representa uma palavra da frase. E assim a gente lê a história. Essa técnica é utilizada então para crianças que têm dificuldade de desenvolver a leitura, tá? Para o déficit intelectual. E junto no mesmo livro, então na parte de trás, a gente tinha impresso a letra aumentada e o braille. Então, esse é um livro múltiplo formato, mas ele ainda está separado, ele está com o pictograma e o texto na frente e a história completa e o braille atrás. Aproveitei também, né, nesse 1 ano eu estudei outras coisas na área de desenvolvimento de jogos digitais, desenvolvimento web, 3D, no segundo semestre, e também sempre trabalhei no CRID, que é o Centro de Recursos para a Inclusão Digital, onde eu trabalhava com crianças com deficiência e com idosos também, com materiais de apoio para desenvolvimento e manter memória, etc. Também adaptei os meus 2 livros, né? Então, eles também ganharam essa versão em pictogramas e o braille em separado, né? E
foi, voltei para o Brasil e eu fui fazer meu estágio no Labier, que é o Laboratório de Inclusão e Ergonomia da Fevale. Lá no Laboratório de Ergonomia da Fevale, eu passei então a fazer atendimento para uma menina com transtorno múltiplo de desenvolvimento, né, e paralisia cerebral. E eu trabalhava comunicação aumentativa com ela e decidi então fazer meu TCC, meu trabalho de conclusão, num livro múltiplo formato e interativo. E aí, esse aqui não é o original que eu fiz esse aqui já é uma cópia. E ele tem então um múltiplo formato da seguinte forma: ele tem o material tátil, que eu faço com o reaproveitamento, a parte minha de artesã, de usar a reciclagem, né? Com atividades, a criança, cada página tem uma tarefa para a criança cumprir nessa página, né? Vou erguer aqui para mostrar. Então a menina tem, aproveitei o design, ela tem elástico, eu trabalhei a motricidade, então ela tem que fazer alongamento. A menina precisava trabalhar o alongamento, então a boneca também trabalha alongamento. Para criança cega, tem o quadrado, né? O xadrez, as listas e as bolinhas do pijama. Então tem a instrução dela arrumar a cama todos os dias quando ela levanta. Então a tarefa é fazer alongamento e arrumar a cama. Segunda página, ela tem que desenvolver a independência no banheiro. Então aqui tem uma rotina e tá escrito na comunicação aumentativa, em braille e em letra aumentada, porque para mim isto é múltiplo formato. Não que a criança que lê normal faz diferença para ela, ela vai entender os pontinhos, ela não vai entender os pontinhos da literatura do braille, mas vai aproximar ela da realidade da criança que precisa ler com o dedo. E isso é inclusão. Inclusão não é só você produzir um material para aquela criança deficiente. Inclusão é permitir que todas as crianças tenham acesso a esse material, é diminuir essa barreira entre as crianças. Enfim, segue a história. Ela tem que trocar de roupa, ela tem que ajudar no café da manhã e ela vai para a escola. Depois deste trabalho, que eu depois do TCC, eu incluí ele no concurso nacional do livro tátil no Instituto Benjamin Constant em 2019 e ele ficou em 8º lugar no concurso nacional do livro tátil. Enfim, não foram só esses os livros que eu realizei. Eu também comecei a trabalhar com história, com crianças de 4ª série em Gramado, desenvolvendo projetos com as escolas públicas, ensinando as crianças desde fabricar o papel reciclado, produzir desenho com textura, com relevo, né? Fazer pesquisa, desenvolvimento de pesquisa, desenvolvimento de desenhos. E esses livros foram digitalizados. Esse aqui foi impresso em braille e a letra aumentada. E foi feito com a escola Maximiliano Ramos. E ainda em 2019. 2020, começou a pandemia, eu tinha acabado de ganhar um edital, o Arte por Toda Parte, e que era fazer outros 5 livros com outras 5 escolas, com temas também da história de Gramado. Só que como começou a pandemia, a gente transformou esse projeto em à distância. Para realizar, para viabilizar, eu
tinha tido apenas uma aula presencial com as crianças quando começou o impedimento, né? E eu consegui então os telefones, os WhatsApp dos pais, criei grupos de WhatsApp e desenvolvi o projeto que seria realizado em 3 meses. Acabei usando o ano inteiro para realizar, porque eu sofri, enfim, diversas dificuldades sociais das famílias para realizar o projeto, para participar, um vai e vem de alunos, enfim, que eu até transformei em um artigo científico na minha especialização que eu fiz, uma pós-graduação em especialização em artes pela UFPEL, porque eu achei importante registrar esse movimento, essa questão de como trabalhar a arte e como trabalhar o ensino à distância, né? Então, esses livros acabaram surgindo 5 livros, e o artesanal eu não tenho aqui comigo, porque eles estão na biblioteca pública, eles agora são livros públicos. Esse aqui também é um livro público, mas eu fiz uma cópia para mim, né? Eu mesma fiz as folhas. Esses aqui eram muitos, eu acabei não conseguindo fazer ainda, porque a gente fez um avanço. Cada desenho das crianças, além delas fazerem um desenho relativo ao tema que elas estavam pesquisando, eu ensinei elas a fazer um desenho tátil usando papel machê, usando a massa de papel machê. Eu tenho aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, aqui, ó, para criar um relevo. Então, todos os desenhos têm relevos. E além do texto tem a descrição da imagem, junto com os textos nos livros, em braille, né? O texto da história da criança, né? Assim como está aqui o que foi feito de pesquisa de cada tema, né? Cada são histórias curtas, tá em texto, letra aumentada, descrição da imagem e braille também a descrição da imagem, para a criança, quando tatear esse relevo, perceber um pouco do que aquilo significa. E estes são, então, os livros que eu já desenvolvi na área. Agora eu vou falar um pouco deste projeto do edital. Este projeto eu comecei com a parte de escrever ele, de desenvolver a ideia do que eu poderia fazer, unir os temas, decidi me manter nos temas históricos, falando sobre os povos originários, que são os nômades, os índios, né, quais eram os grupos indígenas que habitavam essa região, do que eles viviam, como é que eles moravam, como se alimentavam. Seriam dos temas, são 3 livros, cada um é um tema. Então, povos originários. O segundo, primeiros imigrantes, que daí já mais um passado mais recente, que é aqui do desenvolvimento da região das Hortênsias, quando começaram a vir os primeiros imigrantes, né, que eram viajantes que cruzavam aqui essa região, e tinha esse gramado onde eles descansavam e acabaram se tornando moradores, né? Então, todo esse percurso que criou a história, a cultura portuguesa, italiana, alemã, o que nos enriqueceu, que influenciou a nossa agricultura, a nossa arquitetura, né, a forma como as pessoas aqui trabalham várias questões, principalmente o turismo, a arte, o artesanato, e enfim. E o terceiro livro, já mais sobre lendas, sobre histórias típicas do Sul. E aí eu até fiz uma pesquisa sobre qual seria a lenda mais legal, mais interessante para contar. E eu escolhi a história da Gralha Azul,
que é a ave, né? Que envolve também contos indígenas sobre as aves serem preguiçosas e não queriam ajudar, então Deus a plantar as sementes da araucária, e a única que aceitou foi a Gralha, que tinha aquela voz esganiçada, né? E então, em agradecimento, ela ganhou aquele manto azul, e então ela ajuda a semear o pinheiro, né? A araucária, que é uma árvore aqui típica da nossa região. É uma ave que é símbolo do Paraná, sim, não é do Rio Grande do Sul, mas é da região sul, e ela tem abundância aqui também, tanto a araucária quanto a gralha azul. Então eu achei mais legal, até em termos das ilustrações do livro ficariam mais interessantes, né? Bom, decidido então os temas dos 3 livros, vamos orçar os livros, né? Como nós vamos produzir esses livros? A minha ideia, a princípio, é trabalhar um formato 20 por 21. Por exemplo, esse aqui são livros de outras pessoas que também trabalham, internacionais até, que trabalham com livros inclusivos. Esse aqui é foi feito com uma escola em Portugal, lá com a turma do CRID, né? E é um formato legal para trabalhar, maleável. A gráfica que me permite produzir livros nessa qualidade, em múltiplo formato, não existe no Rio Grande do Sul. A única que produz livros múltiplo formato nesse estilo aqui no Brasil é a Fundação Dorina, em São Paulo. Mas neste edital tem uma cláusula que cita que eu preciso, então, trabalhar com gráficas locais. Ok. Então eu fui procurar 2 entidades. A DEVES, Associação de Deficientes Visuais de Novo Hamburgo, porque eu trabalhei no meu TCC, eu fiz pesquisa de campo com as crianças cegas da DEVES, que utilizam a DEVES, e a Associação de Deficientes Visuais de Porto Alegre, a SERGS, que também imprime material. E eu decidi, então, orçar 500 livros de cada. São 3 livros, 500 livros de cada, tiragem 1.500 livros. 1.500 livros, no meu entendimento, não é muito livro, porque a ideia é o quê? É distribuir para bibliotecas públicas e para escolas públicas. Se tu analisar isso num contexto estadual, na verdade é pouco livro, ok? Então, a primeira coisa que eu esbarrei é que o formato, para trabalhar tanto com a DEVES quanto com a SERGS, esse aqui já não poderia. Eu teria que trabalhar com o formato A4, e eles trabalham com impressora de formulário contínuo. A impressora de formulário contínuo, o papel é um pouquinho menor, um pouquinho diferente a medida, não é exatamente A4. Já criaria um problema também nesse sentido. Bom, enfim, guilhotina aqui e tal, poderia até resolver. E eu então alterei o projeto para um livro formato A4. Ok, vamos orçar o livro. Só a parte braille, R$200 mil. Mas a parte em tinta, que seriam a história com os pictogramas e a imagem e a história, né? Os outros formatos, porque o braille ia ficar separado. Ia ser nesse formato, né? Como o do Verdinho Sonhador, que tem os pictogramas na frente e o braille no final, certo? Separado, no mesmo livro. Então, R$7 mil cada um dos livros, a impressão a cores. Então, 3 vezes 7, 21, mais os 221 mil reais para mim imprimir 1.000 livros. E acabou.
E agora eu me pergunto, e eu te pergunto, e eu te proponho que pergunte: como se trabalha inclusão se o material inclusivo é tão excludente? Se o custo do material inclusivo é absurdo, é muito caro, ele se torna inviável. Então eu disse, então vamos alterar, porque eu também, a proposta também é fazer, ok, a distribuição gratuita online, eu vou deixar em PDF no site, as pessoas podem baixar e imprimir em casa, ok, versão Braille, quem tem acesso, algum lugar, uma associação, uma escola que tenha, imprime o Braille, ok, mas mesmo assim, e quem não tem acesso ao computador, quem não tem acesso a baixar, a imprimir esse material? Eu gostaria que esses livros chegassem em bibliotecas públicas, em instituições, que pudessem as crianças lerem esses livros e lerem coletivamente, e qualquer criança lê o mesmo livro. Esses livros são baseados no design universal. Então eu fui fazer uma pesquisa de quanto custa a impressora, quanto custaria eu ter a impressora e eu fazer todas as etapas. Eu trabalhei com impressora Braille, tanto em Portugal durante um ano, eu trabalhei com impressora Braille na Fevale, e eu já desenvolvi livros, eu sou designer, eu tenho condições de fazer todas as etapas, ok? Vamos ver o que eu posso fazer. Então, continuando, fazendo agora uma edição, eu fui então pesquisar quanto custa uma impressora Braille. A impressora Braille formulário contínuo, que é a mais comum, a mais fácil de encontrar e com preço mais acessível, em torno de 20 a 30 mil reais, uma impressora com uma certa qualidade. E a impressora que realmente me interessa, que é a impressora da folha avulsa, que essa tem duas marcas, a Everest, que me permite imprimir tanto em formato A4 quanto formato A3, mas ela imprime só o Braille, eu tenho que imprimir a tinta em separado e depois passar o papel nessa impressora. E uma outra impressora, que é que eu utilizei no Labier da Fevale, que é a Spot Dot, que ela imprime em tinta colorida e imprime o Braille. É importante ressaltar que eu procurei também a Fevale para ver se havia possibilidade de uma parceria e imprimir a parte em Braille nas folhas já com a tinta já impressas, usar a impressora que a delas lá é com folha avulsa, né? Eu usar a impressora só para imprimir o Braille, mas infelizmente por várias questões técnicas e desde que eles estão sem equipe e eles também não me autorizam a usar o laboratório por eu não ser mais aluna da faculdade, então não houve condições da gente viabilizar usar a impressora da Fevale para realizar esse projeto. Voltamos então para a ideia inicial de comprar essa impressora. A impressora Everest está na faixa dos 37, 38 mil reais. E a Spot Dot 42, 45 mil reais. O que realmente inviabiliza o projeto nesse sentido. Então lá fui eu refazer todo o projeto, refazer todos os cálculos. Primeira coisa, não vou fazer 3 livros, vou fazer um livro só. Junta os 3 temas, continuo com os 3 temas, continuo com os 3 assuntos, mas em vez de dividir em 3 obras, condenso tudo numa obra só. Isso já reduz um monte o custo. Em vez de fazer, então, 1.500 livros, eu vou fazer 500 livros. Novos orçamentos. Então, vamos lá. Quanto custa eu fazer, então, os 500 livros? A impressão
em braille no formulário contínuo, R$25 mil para 300 unidades de livro. É o preço da impressora de formulário contínuo. Então, eu sempre tive a ideia inicial de adquirir uma impressora, de ter essa independência para poder fazer eu mesma todas as etapas. E não só para esse projeto, mas para futuros projetos, para poder fazer obras como essa daqui, que as crianças vão ter atividades também, junto com a página tátil, com os textos, com os pictogramas. O boneco Braille, que é um projeto que eu fiz lá em Portugal, que é para ensinar o Braille para crianças. Enfim, essa impressora eu poderia usar para diversos outros projetos. Então, eu fiz todas as alterações, graças a aconselhamentos também, porque eu procurei me aconselhar para não desanimar do projeto, para insistir no projeto, porque arte é resistência. Eu não queria e não quero, não admito ter que desistir do projeto. Talvez eu tenha que recuar, sim. Talvez eu não consiga fazer o múltiplo formato, eu não vou conseguir adquirir uma impressora que me permite imprimir o braille e o texto na mesma folha. Eu não vou conseguir adquirir uma impressora de folha avulsa, porque ela vai praticamente todo o orçamento do edital. Mas eu consegui condensar um orçamento viável que está apresentado no projeto, que poderia viabilizar. Também vou investir praticamente todo o dinheiro em equipamento, porque além da impressora, eu também coloquei no projeto adquirir um computador que me dê condições de editar tanto vídeo, tanto a parte para fazer audiodescrição, né, do livro, tanto a parte gráfica e também para desenvolver novos projetos e também para funcionar com a impressora, porque eu não tenho um computador de mesa, eu tenho um notebook. E para esse trabalho eu preciso de um computador de mesa. Eu estou me baseando porque que é possível fazer, porque esse edital permite eu adquirir equipamento. Graças a Deus nós temos uma nova visão de que o artista ele não tem condições de só produzir, ele precisa ter equipamento que facilite a sua vida, tem que ter condições de trabalhar com tecnologias também, porque são novos tempos. E o engraçado é que a gente pode até agora fazer uma análise. Nós estamos comemorando agora, em fevereiro, 100 anos da Semana da Arte Moderna de 22, que foi uma semana de revolução da arte aqui no Brasil. E eu me sinto no momento também de fazer uma revolução, de propor o design universal nos livros, propor o design universal na literatura. E então eu peço licença também para colocar as falas da Conferência Municipal da Cultura, que aconteceu ano passado aqui em Gramado, com a presença de representantes da Secretaria da Cultura, e que eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta nesse sentido, e eu recebi uma resposta muito positiva nesse sentido, e é por isso que eu tenho grandes esperanças, grande fé que esse projeto vai ser viabilizado, que nós vamos conseguir realizar. Nós vamos conseguir produzir os livros múltiplo formatos. Vai ser uma tiragem menor, mas vai continuar tendo formato gratuito, distribuição gratuita, está escrito no texto dos livros, do livro, que a distribuição é gratuita, que a venda é proibida. E esses livros são para chegar em instituições, em pessoas que não têm outro acesso para literatura inclusiva.
e vamos aproximar as realidades e vamos permitir que qualquer criança possa ler a mesma obra. Não importa se ela tenha uma deficiência ou não. Isso é design universal. É permitir que esse mesmo objeto possa ser utilizado por o máximo de pessoas possíveis. E nós vamos chegar lá. Então acompanhe aí um pequeno trecho da Conferência Municipal da Cultura de Gramado 2021. Alguma pergunta para a Gabriela? Aqui. Sérgio, muito obrigado por essa ótima participação, foi bem elucidativa, a gente tomou bastante conhecimento, né, dos novos projetos, ficamos bastante interessados. A minha dúvida é com relação ali que eu vi edital para investimentos, em capacitação. Ano passado teve na Dir Blanc de aquisição de material e eu não consegui participar daquele. Eu queria saber se vai ter de novo, porque às vezes a gente precisa comprar equipamentos e os editais não nos permitem comprar equipamentos e manter esse equipamento. Eu sou obrigada depois a doar equipamento, né? E às vezes a gente tem projetos que a gente gostaria de ter continuidade e sem o equipamento fica prejudicado o andamento. Eu queria ver se vai ter novos editais nesse sentido que permita a gente adquirir material. Sim, aquisição de bens. Aquisição de bens. Um edital, né, que nós tivemos mais de 90 projetos contemplados, aí, um investimento de mais de 7 milhões através da Lei Aldir Blanc. Isso garantiu a qualificação, muitas vezes, dos espaços. Esse edital de 10 milhões para museus municipais, ele é também para que seja feita a aquisição. E no edital do patrimônio, eu acredito que possa ser feito, além da qualificação, que na verdade é a qualificação dos espaços, só que ele tem um valor um pouquinho menor, se eu não me engano, é de 50 mil reais aí, que são os projetos inscritos. Mas só para entidades. Não, esse tu tem que ser uma pessoa jurídica, né? Todos os projetos agora... Não, mas eu digo pessoa jurídica, por exemplo, eu sou pessoa jurídica porque eu sou uma MEI. Isso. Certo? Eu sou instrutora de arte, eu tenho uma MEI de instrução de arte. Então, mas eu faço livros também. E eu precisava comprar, na verdade, uma impressora Braille, porque eu faço livros múltiplos formatos, livros inclusivos, e é um material muito caro. Então, assim, imagina entrar num edital de 50 mil para 42 mil na máquina. Sim, é o que esse edital que foi o da Aldir Blanc, essa experiência que a gente teve, os projetos eram de 50 a 100 mil reais. Né? Possibilitou, como eu disse, muita qualificação dos espaços que puderam fazer essa aquisição de bens. E também já fica, né, tá tendo essa construção, porque no mês de dezembro nós vamos lançar aí o edital ligado à literatura, a importância que tem também que tenha esse olhar para que possa ser feito também a aquisição, né? Já fica essa demanda aqui para a gente levar, inclusive construir junto ao colegiado da literatura, leitura e linguística, para que essa demanda seja fortalecida, para que esse olhar seja atento na construção do edital e que seja contemplado também essas necessidades. Né? Mais do que produzir, nós também temos que proporcionar com que esses espaços tenham essa qualificação, essa aquisição desses bens, para que o trabalho, né, possa ser aprimorado, para que as pessoas tenham melhor condição de trabalho. Então, isso fortalece muito. Nós conseguimos ver isso na prática. São muitos projetos lindos que tiveram aí contemplados, né, seja lá para aquisição de um elevador que desse acessibilidade, desses equipamentos aí que proporcionem, né, de informática, né, a qualificação dos espaços, que é uma das dificuldades. Muitas vezes o museu está estruturado, mas ele quer fazer uma catalogação e não tem aí o material para fazer. Então, isso tem sido bastante importante. E nós vamos levar essa demanda aí para o Departamento de Fomento para que seja contemplado também.
né, nesses investimentos que já foram anunciados, mas que são feitos aí de forma diferenciada em cada um dos editais, atendendo todas essas necessidades que a gente vai observando. Obrigado aí pela tua contribuição. Bom, é isso. Essa é a ideia, é fazer esse livro múltiplo formato, vai ter a comunicação aumentativa, vai ter história, vai ter conhecimento, vai ter o braille vai estar atrás, vai estar separado, não vai estar no início da história, vai estar no fim, mas vai ter o braille junto na mesma obra, porque esta é a única forma de viabilizar o projeto neste momento. Não é recuar, não é desistir da ideia. É uma estratégia de chegar lá. É a única forma que nós temos que fazer agora, então é dessa forma que nós vamos fazer. Se no futuro eu conseguir uma outra forma de adquirir essa impressora e dar continuidade na ideia principal do design universal, de ter todas as informações na mesma página, nós vamos conseguir. Mas até lá, este livro, a literatura inclusiva, precisa seguir o seu caminho. Nós precisamos romper barreiras, nós precisamos acabar com preconceitos, nós precisamos aproximar a realidade das pessoas. Comunicação é um fator fundamental de desenvolvimento humano, de felicidade humana. Então, as crianças, principalmente, para elas poderem se comunicar uma com as outras, elas precisam saber como as crianças que têm necessidades educativas especiais se comunicam, para que elas possam se aproximar, para que elas possam se comunicar. E assim a gente combate o preconceito, e assim a gente promove a inclusão de verdade. Eu conto com vocês para aprovar esse projeto. Eu estou pronta para realizar esse projeto, eu quero realizar esse projeto, eu quero ver esses livros sendo circulados por aí, eu quero ver eles em qualquer parte do estado, tanto o livro físico quanto o livro digital, que pode ser baixado pela internet. Vamos realizar essa obra. Conto com vocês. Cláudia Kellerman, sempre na luta. Um grande abraço.